Olá, tudo bom? Vamos agora iniciar a nossa segunda aula do nosso workshop Desmistificando a Arquitetura de Aplicações Web. Nós tivemos agora recente, na última sexta-feira, no último sábado, lembrando bem, nossa primeira aula, que a gente fez um bate-bola e uma discussão sobre a arquitetura de aplicações web. A gente falou de protocolos, falou dos principais protocolos da web, como funciona, A gente falou de bastante coisa, assim, bem interessante. E foi uma discussão bem legal. A gente falou lá do protocolo HTTP, falamos do protocolo IP, do TCP, que é o transporte das informações. Falamos lá do back-end, do front-end. Então, assim, foi um bate-bola com muita informação bacana, para você. Isso aí é bem legal porque esse é o propósito mesmo do nosso workshop, de fazer um bate-papo. E nesse workshop a gente vai estar focando mais na parte prática, eu vou estar já passando aqui alguns slides e mostrando para você o que é que te espera nessa aula. Então, assim, tem muita coisa legal. Se tu gosta de desenvolver, esse é o momento, E é claro, é uma forma também de te motivar a estar trabalhando para a web e te mostrar como funciona a web. E aí eu vou fazer aqui andar um pouco e te mostrar o que é que tem para ti, o que te espera nesse workshop. Mas antes disso, eu quero primeiramente me apresentar para você, talvez se você não me conhece, tá? Falar um pouco de mim. Eu sou, trabalho na área de gestão de projeto há bastante tempo, na parte de arquitetura de software, Já sou um pouco conhecido aí na área, de tanto trabalhar nessa parte de projeto, na parte de desenvolvimento de software. O que você imaginar em termos de projetos na área de desenvolvimento eu participei. Isso é legal porque esse é o momento, e aí eu me sinto bem à vontade de estar aqui contigo, e explicando e poder falar das melhores práticas, os melhores caminhos, e te ajudar no teu dia a dia. Esse que é o grande critério, Algumas metodologias eu consegui desenvolver durante esse período, de tantas batalhas e barreiras que foram superadas no desenvolvimento de aplicação web. E aí é legal porque isso vai ajudar a gente no decorrer não só do workshop, mas também em cursos, em dicas que vou estar preparando para você, tá? Isso é legal. Então, assim, o barato de estar nesse workshop é que eu vou estar bem próximo de você, vou estar fazendo o máximo possível para poder estar respondendo as tuas informações, tanto pelo Facebook, da nossa página lá no Sou Desenvolvedor Web, como também no nosso canal do YouTube. Então eu vou fazer o máximo para poder estar interagindo com você, estar mais próximo de você, para poder te ajudar e tentar levar um pouco dessa minha experiência de 17 anos na área de desenvolvimento de software, para poder te ajudar no teu dia a dia. Isso que é o grande propósito, tá? E aí eu conto contigo para a gente fazer essa interação, esse bate-papo, tá? E a última aula, a aula 1, foi muito legal, eu tive muito feedback, E vamos agora para a aula 2. Essa aula 2, a nossa previsão, como a gente tinha combinado, seria uma aula gravada, tá? E é isso que eu estou fazendo para você. Preparei essa aula totalmente gravada, mas com várias práticas bem legais, já preparando para a nossa terceira aula, Que essa nossa terceira aula, ela vai ser ao vivo, lembrando que ela vai ser dia 2/9, dia 2 de setembro, será às 14 horas, estarei passando vários e-mails, informações nos nossos canais aqui de comunicação, Em falar nisso, a gente está nesse momento, de falar dos nossos canais. Nós temos aí o Facebook, lá no Sou Desenvolvedor Web, temos nosso canal lá no Facebook, você coloca lá Sou Desenvolvedor Web, vai aparecer lá para você. E também tem a nossa lista de e-mails. Então eu quero estar bem próximo, eu quero estar tentando levar todo esse meu conhecimento, as metodologias no qual eu desenvolvi durante esse percurso, até uma forma de poder estar levando de melhor forma para ti esse conhecimento. Um ponto também que aí, se você não conhece, já fica mais um ponto para você conhecer, Também sou professor acadêmico, já ministro aula há bastante tempo na graduação, não só graduação como também para cursos, em empresas, corporativos. Então, assim, a experiência do dia a dia e a didática do dia a dia vai
ajudar que eu consiga estar mais próximo de você e estar conseguindo levar para ti o melhor conhecimento, tá certo? O nosso foco aqui é falar de web, então vai falar uma coisa que eu, como eu falei na primeira aula, eu sou altamente motivado para falar sobre isso, porque eu gosto disso, faz parte do meu dia a dia, apesar de estar um pouco compartilhando na parte de gestão, mas a parte de arquitetura sempre teve na veia, e é o que eu também faço também, nos pontos que eu divido o meu tempo é nisso. Então é isso que eu vou estar fazendo, e a gente vai estar fazendo esse workshop. Andando aqui mais um pouco em relação ao nosso workshop, nós temos, por exemplo, o nosso calendário, que aí eu fiz questão de estar te apresentando para relembrar. A gente teve no dia 26, no último sábado, né, nós tivemos aí um workshop, fizemos aí a nossa primeira aula, foi uma aula de apresentação, falamos bem como é que vai ser esse workshop, falamos de arquitetura, então fizemos aí um bate-papo bem divertido aí, né, foi bem interessante. E agora, né, a gente está na aula gravada, que essa é uma aula prática, que aí esse é o momento de poder estar te mostrando um pouco como funciona o desenvolvimento de uma aplicação web. Nós iremos desenvolver uma pequena aplicação modelo utilizando a plataforma da Microsoft, o Visual Studio, tá certo? Vou te explicar algumas técnicas, e aí meu propósito aqui, mesmo que você não tenha muito conhecimento, por favor, fique bem tranquilo e fique também à vontade para perguntar. Não só no nosso canal do Facebook, coloque lá embaixo lá as informações que você precisa, as dúvidas, pode ser dúvida básica, avançada, fique muito à vontade. Coloque lá nos comentários, responda lá, coloque lá, tanto no Facebook ou no YouTube, e eu farei questão de poder estar respondendo, porque eu sei o quanto eu posso agregar no teu conhecimento, no teu dia a dia também, tá? Uma coisa também que eu quero deixar claro é que se tu tiver também dúvida em carreira, o que é que você... se eu tô com dúvida, poxa, eu quero ir para o mundo web, mas eu não sei quais são os passos, né? Eu quero desenvolver, mas eu não sei se é melhor área do desenvolvimento. Também fica à vontade para você perguntar. O propósito desse canal é estar mais próximo de você, e é como eu te disse, é levar o meu conhecimento, esse conhecimento que eu adquiri até agora e que eu adquiro a cada dia que passa, para te ajudar no teu dia a dia, tá bom? Então a gente se encontra agora da aula gravada. Não podemos esquecer que dia 2/9, tá aqui errado no meu calendário, mas 2/9 a gente vai ter o nosso próximo encontro, tá certo? 2/9, 2 de setembro, nós estaremos juntos às 14 horas. 2 de setembro às 14 horas, nós estaremos juntos online, tá certo? Provavelmente será uma transmissão pelo canal do YouTube, mas não se preocupe que a gente vai estar passando todas as informações por e-mail, tá certo? Para você, avisando também no nosso canal no YouTube, avisando também no canal do Facebook, tá certo? Para que a gente consiga nessa terceira aula fazer mais práticas. Uma coisa que eu sempre falo é que aprender a desenvolver é praticando. Então assim, você vai ver que muitos conceitos eu vou lhe mostrar na prática, para que você consiga, quem sabe, assistir essa aula várias vezes, repetir várias vezes essas dinâmicas, e você conseguir assimilar os tópicos que eu estou abordando, tá certo? Diante disso, tá, o que é que nós temos agora? A gente já falou, né, do nosso calendário, já fiz uma pequena apresentação para você, tá certo? E qual é o nosso objetivo? Vamos nos situar. Por que você está assistindo essa aula, tá? Você está assistindo porque você vai praticar, porque você vai ver como é fácil desenvolver. Isso é que eu quero te mostrar, tá? É fácil desenvolver. Talvez na primeira vez que você observar, você vai achar, mas que difícil, é complicado. Mas a partir do momento que você vê assistir essa aula várias vezes, você vai observar como é simples, tá certo? É claro que existem palavras novas, mas eu vou te explicando direitinho. Um outro ponto muito importante, que aí na aula passada, né, na primeira aula, eu falei para você que a gente iria trabalhar e entender como é que funciona o conceito de nuvens. Aí a gente falou lá do SaaS, software como serviço, falamos do PaaS, plataforma como serviço, e falamos também do IaaS, que é a infraestrutura como serviço, né, que entra mais essa parte de virtualização. A gente falou sobre isso. E aí, nessa aula, agora, o que é que eu vou fazer?
a gente vai desenvolver uma pequena aplicaçãozinha, tá certo? Utilizando aí a plataforma da Microsoft, o Visual Studio, vou já falar sobre ele para você. E aí, depois de desenvolver essa aplicaçãozinha, nós vamos implantar ela no Azure, que é a plataforma da Microsoft, tá certo? Para se trabalhar nas nuvens, tá bom? Não se preocupe que eu vou te explicar passo a passo, eu vou já mostrar para você como é que funciona a plataforma, como é que você deve se cadastrar, tá bom? Então a gente vai fazer isso, nosso objetivo é desenvolver, começar a nossa primeira aplicaçãozinha, vamos desenvolver, eu vou te explicar passo a passo o que eu vou fazer, e logo depois disso, tá certo? A gente vai implantar ela, vamos colocar ela nas nuvens, né? E vamos, eu costumo até brincar com meus alunos e digo assim, ó, o que a gente vai fazer agora é implantar e mostrar para a mamãe o nosso primeiro projeto e mostrar para ela o que a gente faz, né? Porque muitas vezes a mãe da gente não consegue entender o que nós fazemos tanto tempo no computador, né? E aí eu costumo brincar, ó, coloca lá na internet, bota para ela acessar pelo celular dela que ela vai ficar super feliz, tá certo? Então a gente vai fazer essa brincadeira. Esse é o nosso propósito. É muito importante você ter já alinhado o que você vai ver nessa aula, tá certo? E eu tenho certeza que você vai gostar bastante dos tópicos que a gente vai estar abordando aqui. Só para a gente poder não esquecer, né, o que nós vimos na aula passada, né, nós falamos de arquitetura web, nós falamos de como funciona, nós falamos de protocolo. Então tem algumas palavrinhas que eu quero que você não esqueça. Primeiro, HTTP. Lembra? Aula 1. Se você não assistiu, vai lá e dá e volta lá e assiste, tá? É importantíssima essa aula. HTTP é estrada, né? É o protocolo da web. O TCP é o transporte, é o que vai levar aquele dado. E como o TCP é o transporte, né, é o caminhão que vai levar, eu tenho que ter um endereço para que ele seja entregue. Então, o endereço para que ele seja entregue é o IP. Então, são três palavrinhas maravilhosas que a gente tem que entender. Relembrar, HTTP, TCP e IP. O HTTP é a estrada, o TCP é o caminhão que vai levar o transporte e o IP é o endereço onde vai ser entregue. O TCP, o que é que ele leva? Ele leva dados, ele leva JavaScript, HTML, linguagem que são interpretados. O que é que significa interpretada? É que são executadas linha a linha que são linha a linha pelo browser, tá certo? Nós falamos também que nós temos dentro do mundo de arquitetura web, nós temos uma questão que a gente chama de front-end e back-end. Front-end, eu estou interagindo com o usuário. Back-end, eu estou no processamento, onde é que eu vou processar as informações, onde é que eu vou armazenar no banco de dados, tá certo? Então funciona dessa forma. Por que eu estou te falando isso? Porque é importante você relembrar esses pequenos conceitos que a gente abordou na aula passada, mas que nós iremos utilizar na prática aqui. A gente vai ver a questão de porta, né, que a gente falou na aula passada. Nós vamos estar falando sobre isso. Então, se você não assistiu a aula 1, assiste lá, vai lá no nosso canal do YouTube, tá certo? Ou no Facebook, assiste essa aula que eu tenho certeza que você vai relembrar. Esses são os pontos que a gente precisa, só para dar uma lembrança do que nós vimos na aula passada, tá certo? E aí agora, o que a gente vai começar a entender e entrar, né, na nossa prática. Então, os pontos que eu coloquei 2 slides aqui, no qual vai explicar, vai te passar o que você precisa para você estar utilizando aí você está utilizando aqui diretamente o Visual Studio, tá certo? Por exemplo, que é o Visual Studio é a ferramenta que nós vamos utilizar para estar desenvolvendo. Então, o Visual Studio você encontra no próprio site lá da Microsoft, www.visualstudio.com, tá certo? Você encontra lá. E aí você pode baixa a versão Community. Por quê? A versão Community é a versão gratuita, tá certo? E você tem todos os recursos, que é os mesmos recursos que eu vou estar utilizando aqui, tá bom? Então faz isso. Baixa a versão Community, não esquece. Pode ser visão 2015, pode ser o Visual Studio 2015, pode ser o Visual Studio 2017, não tem problema nenhum, tá certo? Faça isso, baixe para que você consiga fazer exercício. Então, Moacir, o que é que eu vou precisar para poder executar o exemplo no qual você vai passar para a gente, né? E também, se eu quiser praticar, então é o Visual Studio 2015 ou 2017,
e a versão Community, que é a versão gratuita. Então você instala primeiro na sua máquina, tá certo? Para a gente poder fazer essa prática, ok? Sugestão: se você ainda não tem ele instalado nessa máquina, assiste o vídeo até o final. Assiste primeiro, entende, vê, não vai querer logo fazer de uma vez, você pode se perder. Deixa ele instalando, continua assistindo aí a tua aula direitinho, tá certo? Terminou de instalar e terminou de assistir a aula, aí você volta para a aula e vai logo para a parte prática, e aí você tenta fazer o passo a passo, tá? E aí aquela história, surgiu dúvidas, tem os comentários aqui embaixo, manda para mim, que eu estou esperando mesmo para poder estar interagindo contigo, tá bom? Esse que é o propósito. Dando essa sequência, né, do que a gente tá caminhando, tem um ponto também importante, que não também importante como o Visual Studio é, mas também que é o que a gente vai precisar para essa aula, tá? Que é a plataforma Azure da Microsoft. A gente vai fazer uma implantação do sistema. O que é implantar um sistema? É você colocar um sistema para funcionar, né? E antigamente, quando nós iríamos desenvolver, era muito fácil rodar localmente na nossa máquina, tá certo? Mas para disponibilizar na internet eu ia ter que ter um DNS, tem que ter um registro e várias coisas. Então agora eu vou te mostrar como é simples, tá certo? Primeira coisa que nós iremos fazer, e aí eu sugiro, é que você crie uma conta. E aí é legal porque aqui no Azure você pode criar uma conta sua, tá certo? E nessa sua conta você vai ter aí um mês para utilizar. E aí um valor, se eu não me engano, é $200, eu não lembro de cabeça, tá certo? Mas é mais ou menos isso. E você vai ter 30 dias para usar. Não usou, não se preocupa, se você, que não vai debitar nada no seu cartão, fica bem tranquilo em relação a isso, tá? A gente já fez vários exemplos, várias turmas que eu ministrei treinamento, nunca teve problema. Então assim, fique bem tranquilo, pode criar sua conta, lá ele vai pedir seus dados do cartão, mas pode colocar, não tem problema nenhum, tá certo? Aí eu te dou como garantia, porque já ministrei vários treinamentos com o Azure e a gente utilizou aí durante esse período. Esse é claro que aí, a partir do momento que você criou a conta, ele começa a contar os 30 dias, depois de 30 dias, se você quiser usar, aí você vai ter de pagar, tá certo? Mas depois eu até posso dar umas dicas aí nos programas da Microsoft, que ela também pode te ajudar em relação, por exemplo, se você tiver uma startup, que é um programa Spark, que é muito legal, eu participo também, e fica uma dica para quem quiser passar dos 30 dias aí utilizando o Azure, tá certo? Então, primeiro passo agora, nós iremos acessar o Azure, e aí eu preciso que você tenha aí crie a sua conta, para a gente poder estar utilizando, tá certo? E aí eu vou abrir aqui o browser. Eu vou agora mostrar você, ó, você vem aqui, você está dentro do seu painel do Azure, tá? Então você vem aqui, observe que tem várias informações, esse painel aqui é totalmente customizado. Ele diz aqui algumas informações, por exemplo, a questão de custo, quanto falta você está na avaliação gratuita, e quanto falta ainda você utilizar, que ele diz 660 em reais, né? Tinha falado $200, vai depender da cotação do dólar, tá? Ele já coloca aqui em valor em real, e aí você tem como ficar acompanhando aqui pelo painel, tá? A questão de valor. É como eu falei para você há poucos minutos aí, eu estava falando, ó, geralmente em aula a gente não usa isso, a gente, durante os 30 dias não usa. Você pode estar usando à vontade em termos de aprendizado, que você não vai ter problema. Depois dos 30 dias, é que se você quiser expandir e utilizar, aí sim ele pode vir a cobrar, tá? Mas durante esses 30 dias pode ficar bem tranquilo, pelo que você vai estar utilizando, com certeza não vai chegar a esse valor, tá certo? E aí você tem como ficar monitorando aí dentro do próprio Azure sem ficar na dúvida. Então eu quero que você venha aqui em serviços de aplicativos, porque o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora criar o nosso ambiente, tá? Nós vamos criar o nosso host, tá certo? E você vai ver que é bem simples. E é legal porque a gente vai agora ver na prática como funciona um PaaS, né? Que eu expliquei isso na aula 01. A PaaS é a plataforma como serviço. Como é que a gente deve utilizar? E aí é legal porque eu até tinha citado isso na aula 1, que o interessante é que aqui a gente consegue fazer algo que, por exemplo, o desenvolvedor não precisa estar se preocupando com
a licença do Windows Server, com a publicação em si, e todas as outras características de um ambiente, né, quando você quer fazer a hospedagem. Por quê? Porque tem uma plataforma como serviço que te ajuda a fazer essa parte de infraestrutura. E você, como desenvolvedor, vai se preocupar somente na parte de desenvolvimento, tá? Esse aqui é o propósito. E aí eu vou lhe ensinar aqui. Você vai serviço de aplicativos, vem aqui adicionar, a gente vai criar o nosso, tá? E quando a gente for desenvolver a nossa aplicação, nós iremos utilizar ele aqui para implantar. Então você vai ver os tipos que nós podemos utilizar. Nós vamos escolher aqui o aplicativo web. Você poderia colocar aqui aplicativo web e SQL, se você tivesse um banco SQL que quisesse colocar também, tá? Você poderia também colocar outros bancos, então fica bem, isso é bem tranquilo aqui, é uma questão de escolha o que você quer fazer. Você poderia usar um WordPress e diversos outros pontos, características, que eu sugiro você navegar e você olhar as opções que você tem gigante aqui dentro do Azure, tá? Lembrando que isso aqui é uma plataforma como serviço, então ela vai me ajudar na implantação e monitoramento da minha aplicação. Eu vou escolher aqui esse aplicativo web. Aqui ele diz algumas informações. Você já pode apertar aqui no criar, se quiser ler, dá uma lida para você entender como funciona, tá certo? E aqui ele vai pedir o nome do meu aplicativo. Olha, esse nome do meu aplicativo ele verifica se ele é um nome único, tá? Eu vou colocar aqui, vamos ver se eu de primeira já consigo. Por exemplo, verificou que o workshop aula 2, né, ele é único, né, porque é o que acontece. Depois que você publicar a aplicação, a nossa aplicação, você não precisa estar se preocupando em criar um registro, né, um domínio para ele. Porque aqui, pelo próprio Azure, ele já sugere um. Que é com map teste, não tem problema nenhum. Então quando a gente terminar a nossa aplicação, nós vamos utilizar aqui o workshop aula2.azurewebsites.net e aí você vai poder acessar. E aí eu costumo até brincar, que eu digo assim, olha, isso é fantástico, porque é uma forma da sua mãe descobrir o que você faz tantas horas no computador. Eu até brinco assim. Por que isso? Porque você vai lá, faz sua aplicaçãozinha, publica rapidinho e pede para a tua mãe acessar pelo computador dela, pelo tablet, pelo smartphone, tá? E aí ela vai acessar, ela vai dizer, ó, o meu filho faz isso, tá? Quem sabe até mostrar para os amigos, isso acontece, tá? Isso pode acontecer mesmo. Então assim, isso é legal, porque observe como a plataforma nas nuvens nos favorece. Isso é muito interessante. Então tu vai se preocupar no que é mais importante para você, que é o desenvolvimento, tá? E aqui e você deixa que a plataforma como serviço gerencia tudo isso para você, que você só precisa fazer uma prévia aí de configuração, que é o que eu estou lhe mostrando aqui, tá certo? E dá tudo certo. Então você vem aqui, vou marcar fixar no painel, que ele já deixa um íconezinho quando a gente quiser monitorar esse nosso aplicativo. Vou colocar aqui criar. E está criando aqui todo o ambiente para a gente. Ele está já disponibilizando espaço em memória. Está fazendo tudo o que normalmente a gente já precisa fazer no servidor. Ele já está fazendo isso. Aí ele tem um tempozinho. Como eu pedi para ele fixar aqui o ícone, né, no nosso painel, ele vai aqui fazer isso para a gente. Ele está implantando. Já ele mostra a mensagem que a implantação foi feita com êxito. Pronto, aconteceu isso agora. E pronto, está aqui a nossa aplicação. Se você pegar aqui essa URL, né, copiar aqui a URL, se você colocar ela aqui, ela vai mostrar a mensagenzinha do Azure, claro, porque a gente não hospedou, mas já existe um dono que é você, tá certo? Ela já existe. Quando nós formos publicar, aí o que é que vai acontecer? A sua aplicação vai aparecer aqui, ó, bem direitinho, tá bom? Voltando aqui para o Azure, você conseguiu entender? Dúvidas? Manda para mim. Observe, ó, avaliação gratuita. Teu serviço já está funcionando, está aqui rodando, tá certo? Tá aqui o nome do grupo, né, que a gente criou, o nosso link, tá certo? Então todas as informações que você precisa já está aqui. Alguns dados a gente não tem ainda, né, porque a gente ainda não colocou para rodar a nossa aplicação. Aqui tem algumas informações que você pode utilizar, por exemplo, quando você quiser configurar com um domínio próprio, né,
você pode vir aqui, domínios personalizado. Quiser colocar um certificado, né? Lembra que eu falei da HTTPS? Olha aqui na prática como funciona, né? Se você quiser escalar, aumentar a questão de memória, você tem toda aqui uma visão para isso, tá certo? Então, aí eu sugiro, claro, que você investigue um pouco mais os recursos, mas o que você precisa para implantar essa aplicação é o que eu estou mostrando aqui e o que a gente vai fazer, tá certo? Eu vou agora sair do Azure e vou agora lá para o Visual Studio. A gente vai começar a fazer a nossa aplicaçãozinha. O que eu sugiro é que você, se você ainda não tem o Visual Studio instalado, instale, baixe lá a versão Community 2015 ou 2017, tá certo? Eu vou estar utilizando 2015, mas isso não impede que você utilize 2017. Pode estar utilizando tranquilamente até o dia que você utilizar, tá certo? Que é a última versão que a Microsoft lançou, tudo bem? Diante disso, o que a gente vai fazer agora? Eu vou para o Visual Studio. Se você não tiver baixado ainda, você vai fazer o seguinte: você coloca para baixar e assiste essa aula. Não para agora não, assiste essa aula até o fim. Quando você terminar de baixar, você vai ter assistido, já vai ter uma noção do que te espera. Aí o que é que você vai fazer? Você vai, aí sim, terminou a assistir a aula, já tem a versão do Visual Studio lá, você baixou instalado. Aí você começa a fazer sua prática e normalmente, e depois ver o que eu demonstrei lá em prática e tentar simular também fazer. E lembrando que as dúvidas você vai mandar aqui para mim, eu vou estar interagindo com você e tentando te ajudar da melhor forma possível. Tudo bem? Vamos agora lá para o Visual Studio. Vou preparar aqui o meu ambiente e vou lá para o Visual Studio para a gente começar a praticar. Agora com o Visual Studio já aqui no seu ambiente, tá certo? O que é que nós iremos fazer? Nós iremos começar a criar o nosso projeto, tá? Lembrando que aqui você não precisa se preocupar, se ainda não tiver com o Visual Studio, acompanhe essa aula até o final, entende primeiramente como é que eu estou fazendo. Não vai querer logo, se é a primeira vez que você está usando o Visual Studio, já não vai querer fazer logo de uma vez, tá certo? Entende primeiro como é que eu estou fazendo, vou tentar explicar da melhor forma possível, para que você consiga compreender direitinho. Depois você pode assistir essa aula várias vezes, tá certo? Lembrando que eu estou utilizando essa versão aqui, mas você pode também estar utilizando a versão 2017 ou a versão Community, tanto do 2017 como a do 2015, tá certo? Que aí você vai conseguir também executar esse mesmo projeto aqui, tá certo? Lembrando que tu está trabalhando agora com uma ferramenta que é bastante reconhecida no mercado, tá certo? É uma ferramenta madura que existe desde 2001, a partir da sua versão 2002 do Visual Studio. Então é uma ferramenta que não só tem o objetivo de desenvolver para a web, mas também tem o objetivo de desenvolver para outros tipos de aplicações, como por exemplo para aplicativos móveis, para serviços. Então é uma ferramenta muito robusta, tá certo? Que a gente vai estar utilizando. Então robusta no sentido que a primeira coisa que nós iremos fazer no nosso projeto é desenvolver o nosso banco de dados, tá? Isso vai ser muito legal. Então o primeiro ponto que nós iremos fazer é desenvolver o nosso banco de dados. E nós podemos desenvolver ele tanto no Management Studio, com a ferramenta da própria Microsoft, tá certo? Como também você pode estar desenvolvendo no próprio Visual Studio. É o que a gente vai fazer. Então o Visual Studio é uma ferramenta tão robusta, tão bacana, que aí a gente vai desenvolver, criar o nosso primeiro banco no próprio Visual Studio, tá certo? Isso é uma forma de te mostrar também como funciona. Ok? Aí é claro que no Visual Studio não tem todos os recursos do Management Studio, mas aí tem todos os recursos que você precisa para estar criando o seu banco de dados, tá certo? Então vamos lá. Primeiro passo que eu quero que você execute é a criação do seu projeto. Então, para criar o seu projeto, você vai vir aqui em File, New Project, tá certo? Você vai em File, New Project. Ele está montando agora a sua telinha. O meu está demorando um pouquinho para aparecer. Ele vai já aparecer aqui. O seu já deve ter aparecendo. O meu vai aparecer exatamente agora. Pronto. Então agora você está vendo aqui a minha telazinha de criação de projeto. Nela você vai poder fazer o seguinte, tá? Você vai colocar aqui, ó, a linguagem que você quer. No nosso caso é o Visual C Sharp. Você vai colocar o Web.
tá certo? Que é o tipo de aplicação que nós iremos utilizar, e o ASP.NET Web Application. Então a gente vai criar uma aplicação ASP.NET. O que é que significa ASP.NET? É a plataforma de desenvolvimento da Microsoft. Então a gente já vai estar utilizando ele. Então pronto. Marcado isso, eu venho aqui, vou colocar o nome da minha aplicação. Você fica à vontade para colocar o nome que você achar interessante. Vou colocar aqui aula 2, tá certo? Vou colocar aqui aula 2. Pronto. E aí eu vou te sugerir o seguinte ponto. Você lembra que nós criamos o nosso ambiente lá no Azure? Não foi isso que nós fizemos? Nós podemos também já integrar esse nosso projeto no Azure. Olha que legal. Nós já podemos fazer isso. Isso vai nos ajudar em termos de implantação. E já identificar com o Azure que esse nosso projeto aqui está conectado nas nuvens com o seu próprio ambiente. Então você pode vir aqui. Eu vou aqui adicionar uma conta. No caso, você vai adicionar lá a sua. Tá certo? Eu vou aqui adicionar a minha. Você pode estar adicionando a sua. Vamos lá, o tempo que eu estou fazendo aqui, você pode estar fazendo também no seu. Tá certo? E aí fica opcional, tá certo? Se você quiser utilizar ou não ele no seu projeto agora. Se não, lá na frente a gente pode fazer também uma configuraçãozinha também e conseguir fazer esse mapeamento, tá certo? Você pode estar fazendo isso, ou você pode fazer agora. Então assim, fica nas duas opções aí que você pode estar fazendo. Ou você define ele para ser realizado agora, ou você define que ele possa ser configurado lá na frente. A gente pode estar fazendo isso. Então eu vou deixar para ele configurar lá na frente, para a gente poder te mostrar. Vou dar aqui um OK. Prontinho. E quando eu dou esse OK, o que é que vai acontecer? Para mim, vai já aparecer aqui, para você já deve estar aparecendo, a opção de você escolher qual tipo de template que você deseja estar utilizando, tá? Você pode colocar vários templates, tá certo? Observe, para você já deve estar aparecendo aí o Empty, o Webforms, não é isso? Já está aparecendo? Então, ó, o MVC, o Web API, tá certo? Já aparece todas essas opções, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou escolher ASP.NET MVC e eu quero que também você marque o ASP.NET MVC. Tá certo? Pode marcar o ASP.NET MVC. Tá certo? Marque o ASP.NET MVC. Marcado, a gente já vai seguindo aqui para a montagem do nosso ambiente. Então agora, como você marcou o ASP.NET MVC, ele está montando sua aplicação. E o que é que está acontecendo agora? Ele está criando o seu projeto, tá? Ele está criando lá, montando toda a estrutura que nós, baseada na nossa configuração, tá certo? Você colocou lá a opção com a aplicação ASP.NET, depois você marcou ela como um MVC. Então, o que é que você fez? Você montou todas as configurações para a criação do seu projeto. Então, nesse momento ele está sendo criado aí na sua máquina. Aqui no meu também ele está sendo já criado, tá certo? E aí é bem bacana que você, por exemplo, você já tem um modelo, né, que a Microsoft já passa para você como teste. Isso aí é bem legal, porque se você quiser executar essa aplicação agora, você já consegue ter um resultado. E é isso que eu vou sugerir. Vamos executar ela agora para a gente ver como como é esse template que a Microsoft sugere para a gente e já passa para a gente testar o ambiente dele. Então vamos lá. Vou voltar aqui para minha interface. Estou voltando aqui para ele e vamos executar. Lembrando que aqui tu pode escolher qual browser, tá, você deseja executar. Você escolhe qual você deseja. Eu vou usar aqui o Chrome, o próprio Chrome, e vou estar executando ele, tá? Eu quero que você também execute no seu browser aí, na sua aplicação. Ele vai abrir, no meu caso é o Chrome. Se você tiver escolhido o Chrome, ele também vai
habilitar no Chrome, tá certo? Vamos ver ele executando aqui agora. E demora um pouquinho, tá fazendo todo o processamento, tá? Eu vou mostrar aqui no meu, e aí ele já está carregando aqui, e você vai ver que é um exemplo bem simples do que ele está propondo, tá? É só para a gente se situar um pouco em relação ao ambiente. Então, observe que ele está criando agora o teu projeto. Olha o que tem bem relacionado ao que a gente estudou na aula passada, na aula anterior, né? Observe que ele já cria um localhost. Esse localhost significa que está rodando na sua máquina, tá certo? E ele diz que na sua máquina ele está rodando através da porta, na porta que ele está identificando aqui pra gente, tá certo? Que na porta 2859, que é no meu. No seu pode ser diferente, mas no meu ambiente aqui ele está dizendo para mim que está rodando localmente, né? Através da palavra localhost, através da porta 2859, tá certo? Olha que legal. Então esse template é um template bem simples, mas ele tem um menu, tá certo? Ele tem aqui uma interface utilizando aí recursos do Bootstrap, né, que é uma framework script, ok? E aí, observando esse template, eu quero que você analise bem que a gente vamos fazer o seguinte na prática. Vamos agora colocar um item nesse menu. Vamos fazer isso na prática para a gente tentar entender melhor como funciona, e aí eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer. A primeira coisa, você não precisa estopar, né, que eles chamam parar o projeto aqui, ó. Você não precisa, porque tudo que é interpretado você não precisa fazer isso. O máximo, se você fizer alteração em algo que vai rodar na tua página diretamente, né, que é interpretado, você só precisa salvar e dar um F5 lá no browser para isso. Agora, se você estiver mexendo alguma coisa no C#, no back-end, aí sim você vai ter que parar, faz a alteração, compila e executa para poder ver o resultado. Então, nesse caso, como ele é interpretado, eu vou abrir aqui o meu Visual Studio novamente, tá certo? Vou colocar aqui para a gente visualizar, e aí a gente vai no lugar chamado, vamos lá, na View Shared Layout. O que é que esse layout? Esse layout é aquele conceito que você diz assim: eu vou colocar algo que seja comum em todas as páginas. Não pode ter isso? Então assim, é o que a gente vai fazer. A gente vai colocar esse layout, ele compõe isso. Então, todas as páginas que herdar dessa layout, olha o que eu estou falando, todas as páginas que herdar dessa layout vai visualizar isso, mas não é herdar de orientação objeto, tá? Não é isso. Mas é uma forma de herdar mesmo mais a interface, tá bom? Então é uma forma de você poder usar página, por exemplo. É muito comum o menu, né? Não é muito comum você utilizar o menu nas páginas. Então nesse caso aqui você pode estar utilizando, ok? Você vai utilizar em várias páginas o que tem na layout. Eu vou te mostrar como é que você faz isso. Primeiro a gente vai fazer agora aquela alteraçãozinha do menu, para você ver aí como funciona. Vou fazer isso primeiramente, tá? Então eu vou voltar aqui para o meu Visual Studio, ok? Tô voltando aqui para ele, e aí eu vou colocar aqui para você visualizar, já eu poder estar alterando aqui o menu. Então eu vou botar aqui na prática já para você ver. Vou botar aqui o LI, que é um itemzinho do menu que eu estou colocando. Aí vou colocar aqui arroba. Eu vou até reutilizar aqui para a gente otimizar aqui o nosso tempo. Aí vou colocar o que a gente vai já aprender também, né? Porque isso aqui, cada palavrinha dessa tem um significado. Por exemplo, aqui é nada mais do que a nossa controller que a gente vai visualizar. Aqui eu tenho, por exemplo, a nossa ação que a gente chama de action, tá? E aqui é o que vai ser mostrado lá para o usuário no link, tá? Pronto, eu botei aqui, eu vou salvar. Observe que eu não parei a aplicação, tá certo? E vou dar um F5 lá no nosso browser. Deixa eu voltar ele aqui. Vou dar um F5 para a gente ver se a alteração foi refletida, tá? Então vamos lá, um F5 nele.
e vamos ver se ele foi refletido. Isso é legal porque é uma alteração bem simples. Observe que eu já tenho aqui. É claro, se você clicar nele, ele vai dar um erro, porque ele vai procurar essa participantes que não existe ainda, nós iremos criar, tá certo? Mas já é um passo que você pode estar fazendo, ok? Alteração simples. Como eu não fiz alteração no C Sharp, eu não precisei diretamente tá parando o projeto, tá? Só foi necessário eu fazer o que? Eu colocar, salvar e dar um F5. Agora, se eu estivesse utilizando diretamente lá no C Sharp, eu ia ter de parar esse meu projeto, tá certo? Compilar ele e executar, tudo bem? Vamos voltar aqui para o Visual Studio, que é o nosso principal foco agora. Diante disso, o que é que eu vou fazer agora, tá? Eu vou criar o nosso banco. Vamos fazer isso? Vamos criar aqui o nosso banco, tá certo? Esse nosso banco, agora sim eu preciso parar aqui o projeto. Vou vir aqui no Solution Explorer. Clique com o botão direito, por favor. Pode clicar no botão direito em adicionar New Item. Clique com o botão direito, adicionar New Item. Vai aparecer uma tela. Eu sei que você não está visualizando aqui na sua tela, você não está conseguindo ver aqui no vídeo, mas aí para você apareceu. Aí eu quero que você marque Visual C Sharp, Data, no menu esquerdo, Data, SQL Server Database. Então a gente vai criar o nosso banco de dados, que aí, nesse caso, vai ser um arquivo local, tá? Um arquivozinho local, MDF, que a gente vai estar utilizando. A gente não vai estar criando aqui um servidor de banco de dados, mas aí a gente vai utilizar nesse exemplo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o nome de Workshop, que aí você pode também estar colocando. Então, essa telazinha que eu estou falando, você não está vendo aí, mas você pode seguir pelo que eu estou te dizendo. Visual C Sharp, Data, SQL Server Database. Você bota assim o nome, Workshop, mantém a extensão que é .mdf. Aí você coloca em adicionar. Ele vai criar um MDFzinho lá no na tua estrutura lá, Solution Explorer. No Solution Explorer tu tem toda a estrutura que tu precisa, tá? Ela tá toda ali. Então, o que é que eu fiz? Ó, já tá aqui o arquivozinho. A gente vai fazer o seguinte agora. Você vem aqui no View, no menu View, tá? E seleciona Server Explorer. Pronto. Quando você fizer isso, tem uma opção aqui em cima chamado Connect to Database. Você clica, tá certo? Você pode clicar nela e aí eu sei que você não está vendo essa telinha, mas aí eu vou te explicar o que você vai fazer. Vem a ADD Connection, deve estar aparecendo essa telinha. Você clicou no botãozinho Connect to Database, né? Que é o primeiro, segundo, terceiro, depois do X que está desabilitado. Aí apareceu o DD Connection. Você vai clicar agora na seguinte opção, onde tem Data Source, você vai colocar Change e vai substituir por Microsoft SQL Server Database File. Pronto. Depois disso, você vai em Browser e tenta localizar aonde está o teu banco de dados, tá certo? Que a gente criou o MDF. Eu vou sair daqui e vou te dar uma sugestão que você pode, vixe, mas eu não sei onde é que ele está. Você pode fazer o seguinte: vem aqui no Solution Explorer, tá vendo? Ó? Dá um clica no F4. Aí ele traz aqui as propriedades. Você seleciona ele aqui, ó, o caminho, ó, tá vendo? Ó, Full Path, Ctrl C. Pronto, aí você já tem um caminho. Aí você volta lá, View, Server Explorer. Clica aqui no íconezinho, ó, no qual eu estou mostrando aqui, Connect Database. Aí você vai Change para mudar aqui para esse SQL Server Database File. Aí você vai escolher o caminho. Essa telinha não está aparecendo para você, eu sei. Mas pode seguir pelo que eu estou explicando. Vem aqui em Browser. Bota o caminho que você selecionou lá. E bota um Open. Pronto. E depois é só OK, tá certo? Clica em OK. O que é que vai acontecer? Ele vai abrir uma conexão para você do teu MDF. Ó, que está aparecendo para você. Ele está criando aqui. Olha que legal.
Aí o que ele está fazendo? Ele nada mais do que você vai poder agora gerenciar o teu banco de dados. Esse banco de dados que a gente criou, tu vai poder gerenciar. Isso é bem legal, tá? Então tu vai ganhar uma produtividade nisso. Então tudo integrado no teu projeto. Então o que nós estamos fazendo é criando um bancozinho de dados. Tá? Vai ser em arquivo, tá? Com esse nosso primeiro exemplo, mas é a mesma forma que você poderia estar criando se fosse um servidor de dados, tudo bem? Então vamos voltar aqui para o nosso Visual Studio e aí vamos dar continuidade. Eu venho aqui, Tables, vou criar uma tabelinha simples, que é a nossa primeira tabela, tá certo? Essa telinha aqui da tabela provavelmente não vai estar aparecendo para você, mas aí eu vou te dizendo como é que você deve seguir. Você clica no botão direito, Table, e vai aparecer a opção Add New Table. Aí você bota Add New Table. Ele vai aparecer uma telinha, pronto, ó, já está mostrando aqui essa telinha, tá certo? E você vai criar a seguinte tabela, que ele está montando aqui o ambiente, né? Você vai ver que vai ser facinho você criar. A gente vai criar uma tabela simples, tá certo? Para poder poder te explicar direitinho o funcionamento. A gente não vai fazer nada complexo aqui, porque eu quero que você entenda primeiramente como funciona. O propósito, lembrando do nosso propósito aqui, é te ensinar a criar uma aplicação web pequena para a gente fazer uma implantação, para você entender como funciona. A gente vai ter várias outras aulas, até com exemplos mais detalhados, mais complexos, mas se você entender aqui, eu te garanto que é uma boa base para o seu crescimento no conteúdo, tá certo? Então eu vou criar aqui uma tabelinha. Olha, observe que eu só vou montar aqui, vou colocar aqui nome, vou colocar aqui o tipo dele, vou colocar aqui envaixar, vou colocar aqui e-mail, também vou botar aqui envaixar, e vou colocar aqui mensagem. É só um exemplozinho simples. Envaixar, se eu permanecer nu. Um detalhe que eu quero, olha, preste bem atenção que isso aqui é muito importante, tá? Você pode estar alterando aqui diretamente no script, tá? Você pode estar alterando aqui se quiser, ou diretamente aqui na ferramenta, tá? Na ferramentazinha que você está vendo. Nessa ferramenta, eu quero colocar esse ID como um auto-incremento. Então eu vou selecionar aqui a linha, dou um F4 que vai trazer as propriedades que você está vendo. Vem aqui Identity, tá vendo? Ó? E ex-identity você vai colocar como True. Siga isso, senão lá na frente o auto-incremento não vai funcionar, tá certo? Pronto, feito isso, nossa tabelinha aqui, você vai apertar no íconezinho aqui, Update. Aí ele tá abrindo um editor para você. Aí ele disse para você aqui, ó, que já deu tudo certo. E aí eu só vou dar um cancelar que eu esqueci de botar o nome da tabela. A gente vai botar aqui agora. Pronto. Como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui, ó, no script. Aí eu quero te mostrar também como é que você pode alterar no script. Eu vou botar aqui participantes. Pronto, participantes. Eu alterei aqui, observe que ele vai também alterar lá na ferramentazinha aqui acima, tá certo? Essa é uma forma de te mostrar que eu posso alterar aqui também pelo script. E aí eu vou dar um update agora. Pronto, ó. Tabela participantes. Aí você vai apertar no botãozinho, faz mais nada, é só apertar no botão Update Database. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai diretamente criar a tua tabelinha lá no teu banco de dados, tá certo? Ele vai estar criando aqui lá no teu banco de dados. Por exemplo, esse meu exemplo aqui ele já criou. O seu deve estar criando ou já deve ter também finalizado. E aí olha que legal, a tua tabelinha ela já está lá, ó. Se eu vim aqui dar um refresh, vamos ver se a nossa tabelinha está lá. Já está aqui, ó, tá vendo? Participantes, da forma que a gente escreveu. Então olha que legal, o que foi que você fez? Você acabou de criar um banco de dados. Você nunca tinha criado um banco de dados, pronto. Olha que legal, você já fez isso nesse nosso primeiro exemplo, né? Você conseguiu já criar aí um banco de dados bem simples, né? Claro, mas de uma forma que você consiga entender o funcionamento. A mesma forma que você criou uma tabela, a mesma forma você vai criar 20, 30 tabelas.
tá certo? É do mesmo exemplo, mesma forma aí. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai agora o código. Nós vamos criar a nossa camada de persistência. O que é uma camada de persistência, tá? Camada de persistência é o que fica entre o teu back-end, lá o teu código lá, com o banco de dados. Por exemplo, eu quero agora fazer uma consulta. Então, eu preparo a consulta, ele vai na minha persistência, né, e verifica qual é a tabela que eu quero, e ele vai e faz isso para você, direciona para qual tabela. Você, com a persistência de dados, você não precisa trabalhar diretamente com as tabelas. Você trabalha com o conceito, né, que é muito utilizado no mercado, que é o conceito de orientação a objeto. Tá certo? Então você vai trabalhar com classes, você vai trabalhar com métodos. E aí, para você entender um pouco o que eu estou falando, eu estou querendo dizer o seguinte, que classe pode ser a sua tabela. O método, né? Os atributos lá, as propriedades, são as colunas. Tá certo? Então, para você entender, quando você estiver trabalhando nas propriedades, são as suas colunas. Se estiver trabalhando com a classe, é nada mais do que as suas tabelas. É algo bem parecido com isso aí. Eu vou estar te mostrando na prática como funciona. Até aí, tudo bem? Olha, dúvida, manda para cá. Vai mandando. Esse vídeo está um pouquinho longo, claro, uma aula, tá? E eu quero que você fique bem atento. Não deixe de assistir essa aula, vá de ponta a ponta. Repita se for ver, achar interessante. Faça isso, porque vale a pena para o teu aprendizado, tá? E é legal que isso vai te dar fôlego para você evoluir. Tá? Isso é que eu quero te mostrar o ponto que você pode chegar, tá? E também um ponto que eu posso te agregar em teu conhecimento. Então, olha que legal. Isso são aulinhas, sei lá, de 40 minutos a 1 hora, tá certo? Imagine se você tivesse um maior conteúdo à tua disposição, dessa mesma didática, desse mesmo formato, né? E aí, até te aproveitando, eu acho que eu falei na aula 1, eu estou preparando um grande curso, né? Para te agregar esse conhecimento, para fazer que você cresça no teu conhecimento. E é a mesma didática, a mesma forma que eu estou te abordando aqui, né? Que aí eu tenho certeza que vai fazer você crescer. Então observe, nesse primeira hora, né, ou 40 minutos, eu não sei quanto tempo vai dar esse vídeo, observe o quanto você está crescendo. Esse é o grande fato. Imagine quando você tiver mais horas do Moacir aqui, te explicando passo a passo como desenvolver para o web, tá? Vamos continuar aqui, vamos dar um foco principal aqui no Visual Studio. Ok, vamos lá. E aí a gente já criou nossa tabela, tá tudo bem claro pra gente aqui. Eu quero que você venha aqui no Solution Explorer. Nossa tabelinha tá tudo aqui bonitinha, né? Tá tudo legal. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu quero que você clique com o botão direito no projeto, lembrando que aqui no Solution Explorer, o que é que eu tenho? Eu tenho a solução, né? A solução ela pode ter N projetos, tudo bem? Ela pode ter N projetos. Então, você vem aqui no teu projeto, que eu quero, você vai clicar com o botão direito nele, tá certo? Você vai clicar com o botão direito nele e vai colocar, sei que você não está vendo aí, mas pode ser que eu estou falando, clica com o botão direito, vai em ADD, ó, clica com o botão direito, vai em ADD, New Item. Eu sei que não está aparecendo para você, mas pode seguir o que eu estou falando. Clica com o botão direito no projeto, ADD, New Item. Tá certo? Vai aparecer uma telinha para você. Nessa telinha, eu sei que não está aparecendo, mas pode seguir o que eu estou te falando. Você vai colocar data, palavra data, Visual C Sharp, data, e vai selecionar a opção ADO.NET Ent Data Model, tá certo? E embaixo você vai colocar o nome Workshop, que é o nome lá do nosso banco de dados, tá certo? Então o que a gente está fazendo agora? E pode clicar em ADD. O que é que nós estamos fazendo agora? Nós estamos criando a nossa persistência de dados. O que é uma persistência? É o que vai gerar das minhas tabelas as minhas classes, né? E quando as minhas classes quiserem se comunicar com as minhas tabelas, inserir, manipular. Apareceu uma outra telinha, eu sei que você não está vendo, mas pode seguir pelo que eu estou te dizendo. Marque a opção Code First from Database. Code First from Database. Isso aqui ele vai gerar as classes para a gente, tá?
das nossas tabelas. Lembrando que só temos uma que a gente colocou, que foi participantes. Se tivesse 10, 20, ele ia gerar para você. Então vem aqui Next, pode seguir, e o resto é só Next, 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 né? Ele vai montar outra tela. Lembrando, quando ele bota aqui Choose your database objects and sets, eu sei que você não está vendo essa minha tela aqui, mas é só seguir o que eu estou te falando. Você marca a opção Tables para ele trazer todas as tabelas, tá? Não esquece disso. Quando chegar no Choose your database objects and settings, você vai colocar para ele trazer as tabelas, tá? Porque senão ele não vai mostrar. É só marcar um checkbox e pronto, e finaliza. O que é que ele vai fazer agora? Ele vai fazer uma mágica muito legal. Essa mágica que ele está fazendo é nada mais do que criando a nossa persistência de dados, que você deve estar observando aí. Aqui, ó, ele está criando, observe que ele criou uma classe chamada workshop.cs. Você está vendo ela? É ela, olha que detalhe. Ele está dizendo o seguinte, ó. Ela será aqui como se fosse, deixa eu te dizer, ele é um intermediário. Quando a gente precisar se comunicar com o objeto, né, a gente vai atrás desse cara aqui que a gente vai acessar ele. Eu vou mostrar isso como você vai fazer. E aqui ele está se conectando com a tua entidade. Ó. A gente vai usar esse cara que está se conectando com essa entidade aqui, participantes. Tá certo? Um outro ponto importante é que como é que ele vai saber qual banco de dados está se conectando, né? E aí eu quero que você observe isso. Você está vendo esse nome aqui, Workshop? Eu estou marcando. Pronto. Você vai lá no arquivo webconfig, tá certo? Webconfig, ó, ele fica com as configurações do seu projeto. Estão vendo? Bem aqui, ó. Vou clicar nele. E ele, ó, você lembra do workshop? Tá aqui ele, ó. Ele procura esse workshop. O que é que ele está dizendo? Que ele vai estar local, ó. Tá vendo, ó? Que o banco local, aqui é o que a gente chama de string conexão. Através desse caminho aqui, ele vai achar o teu banco de dados. Tá certo? Através desse caminho. Como é que eu sei? É aqui, ó. Pela essa palavrinha aqui, eu sei que ele vai lá. Se eu mudar essa palavrinha daqui, ele vai dar um erro, porque ele não vai achar lá no webconfig. Só se eu estiver mudando lá no webconfig. Uma outra coisa que eu tenho para te mostrar, que ele criou aqui, foi a classe participantes, que é a nossa classe, lembra? Lembra lá, tabela virou classe, lembra disso? As colunas viraram atributos, lembra disso? Pronto, tá tudo aqui bem direitinho, tá? E aí, como ele jogou diretamente na raiz, só para organizar aqui, eu vou criar uma pasta. Aí eu quero que você clique no projeto, clica com o botão direito. Eu sei que você não está vendo, tá? Mas clica com o botão direito, vai em Data, New Folder, que é uma nova pasta, tá certo? E ele vai criar aqui a nova pasta e você vai colocar, eu costumo colocar como que Data, pronto. Eu poderia colocar qualquer nome, é só para organizar. Aí você pega o arquivo participantes, coloca no Data e coloca o workshop no Data, que foi o que ele gerou para a gente. Pronto. Gerando isso aqui, a gente já tem aqui a nossa entidade prontinha. Pronto. E aí a gente vai, eu vou parar aqui um pouco, né, você aqui do Visual Studio, para te explicar um outro ponto muito importante em termos conceituais, tá? Que aí a gente vai ver muito detalhe isso no curso. No curso a gente vai falar muito sobre isso, que é a questão de padrão de projeto, né? Dentro do curso a gente vai estar abordando muito essa questão de padrão de projeto. Então não adianta eu te ensinar a programar se não for dentro de padrões, né? Porque o mercado vai te exigir isso. E eu quero que você aprenda através de boas práticas. Eu quero que você se destaque. Esse é o grande critério, né? Então, uma coisa que a gente vai ver, por exemplo, padrão de projeto MVC, Model, View, Control. View, interagir com o usuário. Control é um maestro, ele pega o que está na View e joga para quem? Para modelo. Quem é modelo? É quem está perto do banco de dados. A View e a modelo, elas não se comunicam, então precisa de um maestro, que é a controller. Tá certo? É o que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer uma controller. Por quê? Porque a controller é que vai pegar as informações da View e mandar para quem? Para modelo, tá certo? Depois dessa visão, né? Lembrando que MVC não é algo da Microsoft. Ela utiliza isso na sua plataforma, né? Que a plataforma é a ASP.NET MVC. Isso é um padrão de projeto lá do Golf lá, que criou, definiu, né? Tá certo?
mas é um padrão que é muito utilizado no mercado e o ASP.NET MVC utiliza muito bem. Então vamos voltar aqui para o nosso Visual Studio. Eu venho para cá e aí o que é que eu vou fazer? Eu vou vir na Controller. Estão vendo a pasta Controller? Pronto. Na pasta Controller eu vou clicar com o botão direito. Eu sei que você não está vendo, mas siga o que eu estou te falando. Clicar com o botão direito, ADD Controller. Clica na Controller, clica com o botão direito, ADD Controller. Aí eu quero que você marque a opção, eu sei que você não está vendo aí, mas eu quero que você marque a opção MVC5 Controller com o if, né, Views Using Entity Framework. Marque a terceira opção. Eu sei que você não está vendo essa telinha, mas pode seguir o que eu estou falando. Então você vai criar aqui uma Controller baseado no MVC5, que é a versão do MVC. Você vai colocar ADD. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai gerar para a gente, tá certo? Ele vai gerar para a gente a nossa entidade aqui, a nossa controller. Só que aí um detalhe que eu queria mostrar a vocês, que aqui, ó, a nossa classe ela não tá aparecendo, tá? Pronto, já tá aqui. É que eu não estava vendo. Eu tenho aqui a nossa classe. Eu quero criar um controle para uma entidade. Normalmente a gente cria uma controle para uma entidade, normalmente, mas isso pode não é uma regra, tá? E aí eu digo qual é a entidade que eu quero, que é participantes. Vou colocar aqui também qual é o contexto. O contexto, não sei se você lembra dele, é aquele que a gente viu, tinha lá workshop.cs. Por que eu tenho que colocar aqui o contexto? Porque é lá que diz onde é que está, por exemplo, esse participante no qual eu botei como modelo aqui, qual é a classe dele que está ligada ao banco de dados, tá? Então por isso que eu tenho que dizer qual é o contexto, ele tem essa configuração. Então, tirando isso aqui, eu vou seguir, eu vou colocar a layout, tá? Eu quero que siga aquela layoutzinha lá que a gente viu, a gente botou no share, lembra? Aquele, ó, pronto, layout, a gente falou logo no início. E aí eu vou clicar e vamos ver o que é que vai acontecer. Eu vou até selecionar aqui esse nome, tá? Vou botar aqui ADD e vamos ver o que é que vai acontecer. Opa! Aconteceu um erro, né? Provavelmente para você deve ter acontecido um erro. Então, esse erro que aconteceu, eu sei que você não está vendo, mas pode seguir pelo que eu estou falando aqui. E deve ter acontecido mesmo com você. Você precisa, depois que você colocar a entidade, gerar a entidade como a gente fez, né? Lá no banco, conectar, você precisa compilar o projeto. Então, eu simulei esse erro, né? Deixei ele acontecer, para que você observe quando ocorrer o que você vai fazer. Então você vem, clica com o botão direito, vai em Build, clica com o botão direito em Build, se está compilando, o que é isso? Se está gerando as DLLs, porque aqui eu estou com C#, é uma linguagem de back-end. Lembra que eu falei na aula 01, eu tenho o back-end e o front-end. Então o back-end aqui é o C#, né? O .cs. Então pronto. Eu venho aqui, vou compilar, já compilei, tenho no data, agora vai dar certo. Vou vir aqui na controller, add, controller, sei que você não está vendo, mas pode seguir pelo que eu estou falando. MVC5 controller, with views, using framework, é a terceira opção. Pode seguir pelo que eu estou falando. Aí ele vai abrir uma telinha, aí pode seguir mais uma vez pelo que eu estou falando. Você vai escolher a models participantes, que é a nossa lá que a gente criou, data model, workshop, tá certo? Pronto, que lá tem todas as configurações. Mantém os outros. Se o layout não estiver marcando, você pode ir lá, clica nos três pontinhos, vai lá em views, shared, layout, marca ele, tá certo? Pronto. Vou dar aqui um OK. Participantes, ele já mantém o nome da controller. Ó, por padrão, ele já sempre associa a controller com o nome da entidade e a palavra controller, tá certo? E aí ele vai estar criando aqui pra gente. Vamos esperar ele criar, ele está gerando. Aí nesse caso, olha que legal. Ele não vai só gerar a controller, ele vai gerar também as views. O que são as views?
são as páginas que a gente vai estar interagindo. As páginas no ASP.NET, ele tem a extensão .cs, ou desculpa, .cs.html, tá certo? Então, é legal porque nesse momento, o que é que está acontecendo? A gente pode, ele já está gerando para a gente, não só a controller, mas também ele vai estar gerando o arquivo de visualização, a view. Tá certo? E aí se torna bem fácil para a gente. Olha que legal, ele já gera a interface. É claro que a gente vai fazer aqui um plus a mais aqui que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Mas ele já faz isso. Olha que legal. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para o Visual Studio. Vou executar aqui a aplicação. Tá? Ó, só mostrar aqui ele que o controller, ó, tá vendo? Ele já está fazendo a conexão lá com o banco. Em que momento se conecta com o banco, Moacir? Aqui, ó, quando eu estou instanciando, tá? Quem é esse workshop? É esse rapazinho aqui, ó. Ó, onde é que está em conexão? Estão vendo? Onde é que está dizendo qual é a entidade? É aqui. Observou? Então já faz tudo pra gente, ó. Tô conectando aqui. Então ele vai, eu tenho aqui o index que ele vai trazer aqui, ele vai montar uma lista para mim, tá certo? E aí eu vou só te dar um outro exemplo aqui, por exemplo, quando eu coloco aqui, ó, DB. Quem é esse DB? É o workshop. Se eu botar aqui, quem é minha entidade? Participantes. E eu posso, ó, não só trazer uma lista, mas eu posso adicionar um item. Eu posso trazer um valor, por exemplo. Traga o participante 2, se eu já tiver na minha base, né? Aí ele vai trazer, tá certo? Então eu consigo já fazer tudo isso. Isso é quem preparou isso pra gente foi a framework, a persistência, né? E qual é o nome dessa persistência? Entity Framework, a framework, né? A camada de persistência da Microsoft. Eu vou deixar aqui, observe que ele já traz métodos também para inserir, observem isso. Ó, já tudo pronto para você de editar também, certo? Dentro da controller a gente tem muito conceito de get e post, né? Que tem dentro do conceito de arquitetura web de uma forma geral. O get é quando eu vou abrir uma página, o post é quando eu quero fazer algum tipo de processamento. Então, observe que aqui, ó, no create eu tenho um get, ele vai chamar a página de criação. E tem um post que ele vai fazer o que? Vai inserir o ato de inserir, tá certo? O editar também é a mesma coisa. Observe que é bem legal essa questão do editar. Ele vai seguir o mesmo padrão. Qual é o mesmo padrão? Eu tenho o get, tá vendo? Ó? Lá no meu editar eu também tenho o get do edit, né? O que é o get do edit? Vai mostrar a tela. Então toda vez que você vê um get é para montar a tela. Aí no ato de alterar, no caso do edit, né, inserir no caso do create, aí é que ele chama o post, o edit post, tá? Então é assim que funciona. Como eu tenho aqui, ó. Aí você pode estar se perguntando, mas como é que ele diferencia? Porque tem o mesmo nome, né? Como é que ele diferencia? Observe que aqui eu tenho um atributo, ó, dizendo que ele é o que? Post. Então na hora de eu inserir, ele vai chamar esse cara. Na hora de montar a tela, ele vai chamar esse cara. Uma coisa que eu gosto muito de usar em termos de aprendizado, e aí já fica a dica, é o breakpoint. Você clicando com o botão direito aqui, ó, você clicando com o botão direito, se bota aqui um breakpoint, fica uma bolinha vermelha, e no momento de execução, o que é que vai acontecer? Ele vai parar aqui. Se ele passar por aqui, ele para aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos executar, vamos ver como é que está funcionando. Eu só quero ver lá na layout, foi uma das primeiras coisas que a gente fez, se já está batendo direitinho aqui o link que a gente colocou. Participante, index, participantes. Ótimo. Eu botei o break, né? Eu vou executar, clica aqui para executar. Vamos ver o que é que vai acontecer. Tá certo? Ele está compilando, tá certo? O que é compilar? Gerar as DLLs, referências, tá certo? E agora ele vai, no meu que ele ainda está carregando, tá? Ele vai nada mais do que montar a página para gente no browser, dependendo do browser que você colocou, tá certo? Ele vai estar fazendo isso. Aí vamos só esperar um pouquinho. Observe que ele traz na URL
localhost, que está rodando na sua máquina. Ele montou um gerenciador de aplicativo na sua máquina, tá certo? Afirmando na porta que ele vai tá montando, ok? Vou colocar aqui. Pronto, você já deve estar vendo o meu aí. Pronto, montou. Tem um link participantes que a gente já tinha colocado antes. E vamos testar se o link está certo, né? Vamos ver aqui participantes. Vamos ver se vai dar erro ou não. Opa, olha o que aconteceu. Não sei se já está piscando para você, mas eu vou mostrar aqui no meu Visual Studio que ele, ó, já parou aqui, ó. E você provavelmente deve ter feito o mesmo, né? Se você estiver fazendo aqui em paralelo. O que é isso? Ele está mostrando aqui o seguinte, ó. Na hora que tu clicou naquele botão, ele veio para o index. Então, isso é uma grande técnica até de aprendizado, tá? Uma coisa que eu falo para os meus alunos. O breakpoint, leve ele como seu grande amigo. Por quê? Porque através do breakpoint, você vai não só... Através do breakpoint, você vai conseguir também entender aquele fluxo. Tá? É claro que no início é muita informação, mas se você botar ele, você vai ver que você vai entender o fluxo. Quando eu clico aqui, ele vem para cá. Por quê? Se você botar o breakpoint, você vai entender melhor o fluxo. Então isso é uma excelente prática, tá? É uma dica muito boa a se seguir, tá bom? Então voltando aqui, o que foi que eu fiz? Eu dei aqui Aí eu posso usar aqui um F10, que ele vai rodar linha a linha, tá certo? E aí ele vai agora no banco, ele vai pegar a lista. Como não tem nada no nosso banco, eu vou dar aqui um F5. F10 se fosse linha a linha, F5 ele já dispara logo, tá? Então F10 é linha a linha e F5 ele já dispara logo. Então eu vou disparar logo, tá certo? Vou disparar logo ele. E ele está montando, vamos ver o que, que vai trazer. Ó, olha que legal, ele montou aqui a minha tela. Observe, ele montou aqui. Só que ele não trouxe nada. Mas por que ele não trouxe nada? Ele não trouxe nada pelo seguinte fato. Ele não trouxe porque não tem nada gravado. Então se eu vim aqui, ó, create. Olha ele chamando o get. Chamou o get, tá? Primeiro create. E vamos tentar fazer um teste. Eu vou colocar aqui Moacir Casemiro. Primeiro teste. Vou colocar aqui um e-mail teste. Tá certo? Esse aqui é um e-mail teste. Não é o meu e-mail, é só o meu teste. Coloca aqui, olá. Olá, vamos lá, vamos criar. Eu vou botar aqui o create, tá? Quando eu boto o create, ele insere e ele vai diretamente para o index. Mas eu vou te dizer porque que ele vai para o index. Ó, o código do create. Ó, ele vai criar, tá vendo? Ele verifica se os dados são válidos. Deixa eu botar para ti, que eu sei que você não tá vendo. Vamos lá. Ó, ele chega lá no create. Aí, olha o que vai acontecer. Eu tô aqui mostrando para você, tá? Ó. Aí ele vem aqui, add participante, e recebe os parâmetros. Tá vendo? Ele já recebe aqui os parâmetros, joga e gera e coloca isso dentro da entidade. Tá fazendo isso, ó. Ele pega os parâmetros que estão vindo e coloca na entidade. Salva no banco. Deu tudo certo? Não deu erro? Pronto. Ele vai dar um redirect to action. O que é isso? Ele vai dizer o seguinte, ó, amiga, é o seguinte, deu tudo certo? Deu. Tu vai agora para a Action Index. Aí ele pulou para quem? Pulou para cá. Tá? Ele pulou exatamente para cá. Uma coisa que eu quero que você observe, eu vou voltar aqui no Solution Explorer. Pode ser uma dúvida sua e eu já quero antecipar aqui. Deixa eu ver aqui participantes. Estão vendo o Create? Create CS HTML, tá? Porque é o seguinte, você deve estar perguntando como é que ele levou aquelas informações, ó. Ele levou porque é o seguinte, quando essa página é gerada em HTML, ele pega esse nome aqui, ó, e-mail, ele bota no ID, o nome no ID, mensagem no ID. Então, quando eu chegar lá, ele está esperando, de novo, ó, ele vai estar esperando esse cara aqui, ó, o ID, o nome, o e-mail, mensagem. Se lá tiver diferente ou aqui tiver diferente e não forem compatíveis, ele não vai trazer o valor, tá certo? Só para você entender. É claro que no nosso curso a gente vai bater muito sobre isso, explicar detalhes sobre isso. Vai ser muito, muito legal mesmo, tá? Já fica se preparando aí. Esse curso vai vir super acessível, vai ser um conteúdo bacana, vai ter várias aulas online, então já fica bem atento. Nossa previsão, né? Previsão não, já está certo isso. Vai ser logo no início de outubro, para a gente começar esse grande passo, né?
grande passo é para o desenvolvimento web. Então, já expliquei aqui do index, porque que ele chegou aqui. Vou dar um F5, tá certo? Para ele ir executando. E você vai observar, eu vou mostrar pelo meu aqui. Pronto, ele já inseriu, né? Já criou aqui um insert, tá certo? Ok, tranquilo. Então, o que foi que ele fez? Ele já conseguiu aqui fazer a sua inserção pelo modelo que ele criou. Bem tranquilo, bem simples, tá certo? E aí um detalhe importante, que é o que eu quero que a gente dê uma paradinha para entender sobre isso, que é o seguinte, ó, eu já tenho minha aplicação funcionando, tá? Eu já tenho ela funcionando. Vou abrir aqui no meu Visual Studio para mostrar para você. Pronto, já tenho ela funcionando. Eu vou dar aqui ela uma paradinha. Dúvida, se você tiver, você pode estar mandando aqui para mim, tá? Nos comentários, vamos interagir. E isso vai ser muito legal. E aí eu quero que você faça o seguinte. Eu quero agora que você clique com o botão de separe o projeto, tá? Clique com o botão direito em Workshop aula 2 no projeto. E aí você vai seguir o que eu estou te falando, que talvez a telinha não mostre para você. Então eu vou botar aqui, clique com o botão direito e aperte o botãozinho, né? O item Publish. Ele é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a sexta opção. Se você tiver com o Visual Studio em português é publicar, tá? Mas é o Publish. Clica nele. E aí o que você vai fazer? Você está vendo que tem a opção aqui Import, não tem? Eu sei que você não está vendo, mas você vai ver lá, Profile, Import. E aí, deixa aí. Clica no Import, deixa aí. E aí, o que eu vou fazer? Vou lá no meu browser. Tá? Você lembra do Azure? Que a gente estava lá? Pronto. O que eu quero que você faça? Lá no Azure, eu abri aqui. Tem uma opçãozinha lá na tela do próprio Azure, tá? Você vem aqui, ó, obter perfil de publicação. Opa, como ele perdeu a sessão, eu vou precisar executar novamente. Deixa eu só vir aqui para o início. É bom que eu vou aqui dar um F5 para ver se está tudo ok. Se ele precisar de eu logar novamente. E vamos lá. Pronto. A gente tinha colocado como atalho aqui, então eu vou já abrir ele aqui, cliquei no atalho e vou botar aqui obter perfil de publicação, tá certo? Clicou, aí ele vai abrir aqui uma opçãozinha embaixo, né, com as configurações. Você vai vir aqui na pasta, mostrar a pasta dele, pega o caminho dele, tá certo? Pega o caminho, volta lá no teu Visual Studio. Volta lá. Bota aquele caminho lá na telinha que eu te falei. Tá, bota lá ele. Eu pensei que você não tá vendo, mas é só ouvir o que eu tô falando. E dá para seguir, é facinho. Dá um OK. Pronto. Depois disso, você vai em Next, tá? Nem precisa, para falar a verdade, ele já coloca. Então, o que você está fazendo aqui? Você está configurando a publicação. Lembra da implantação que eu falei? Você está fazendo isso, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, Publish, tá certo? Ele mostra toda a chave aqui, ele mostra até o link da tua URL. E eu vou aqui em Publish. Vamos ver o que vai acontecer. Depois você clica em Publish, ele vai compilar o teu projeto, como ele deve estar compilando aqui, tá certo? E vai tentar conectar ele, vai tentar configurar ele no teu servidor, tá certo? Que é esse do Azure que eu te falei, que nós fizemos isso logo no início da nossa do nosso ambiente, tá? Então ele está tentando publicar, observe aqui no log dele, ele está tentando fazer isso já tá subindo a primeira versão. Normalmente a primeira é a que ele demora um pouquinho mais, porque ele está levando essas informações, tá certo? Aí é legal porque olha o que nós fizemos, nós estamos um passo a passo de desenvolvimento, desenvolvemos a primeira versão. E aí eu dei uma parada para a gente subir ela no servidor, tá? Eu estou subindo ela no servidor, para quê? Para que você entenda como funciona. Então, como é bom a gente ter
fácil acesso à infraestrutura. Então ele está adicionando, ele está subindo os arquivos. Geralmente o primeiro é que demora mais um pouco, tá certo? E aí o legal, e como ele está subindo aqui, a gente está batendo esse bate-papo, ele está fazendo toda a configuração para você, tá? Ele está subindo os arquivos, ele está fazendo a configuração de permissão, tá jogando lá na conta do Azure, tá colocando naquele domínio no qual a gente abordou, né? Que a gente tinha comentado lá do... Eu não lembro qual foi o nome que você colocou, mas, por exemplo, eu coloquei, se não me engano, foi workshop aula 2. Aí ele já cria um subdomínio, né? Que é o Azure websites.net. E qual é que é a ideia? É que dando certo essa compilação, ele vai jogar tudo lá e a gente vai conseguir acessar. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui nessa primeira versão. Pode ser que ocorra algum problema, pode ocorrer. Está fazendo uma implantação, pode ser comum, né? Esse tipo de primeira configuração dar erro, mas vamos ver se vai dar certo. Eu acredito que vai dar, porque a gente tem toda a configuração, mapeamento, tá certo? Então esse é o primeiro passo. Então vamos só relembrar no tempo que está subindo aqui o que nós fizemos. Nós começamos a nossa aula fazendo aqui um bate-papo, relembrando que nós falamos de arquitetura. Depois desse nosso bate-papo, o que foi que nós fizemos? Nós fomos atrás de desenvolver e entender como funciona o desenvolvimento de uma aplicação com a plataforma da Microsoft. Mas a gente não pode esquecer que a gente configurou o nosso ambiente, tá certo? De infraestrutura do nosso projeto. A gente foi lá no Azure, criamos ele, escolhemos ele bem direitinho, né? O que ia funcionar, tá certo? Nós fizemos também toda a configuração e aí começamos a desenvolver. Fizemos o nosso projetinho, criamos o nosso banco de dados, tá certo? Fizemos todos os passos até o momento que nós estamos agora, que é a publicação. Eu estou vendo aqui até pelo status, ele está fazendo já a publicação, já passou da compilação, tá certo? Ele agora está na publicação em si. Então ele está verificando permissão, ele está jogando no ar, ele está criando um conceito que a gente chama de diretório virtual dentro do gerenciador de aplicativo web. E o legal é que para a gente fica assim transparente, né? Qual é a versão do Windows que ele está utilizando, né? Como é a configuração, fica transparente, porque são PaaS, né? Uma plataforma como serviço. Isso que é um grande diferencial, tá? Isso que vai te ajudar no teu dia a dia. Então olha que legal, tu está se preocupando com o que é mais importante para você. O que é mais importante para você? É o seu projeto, né? Então isso é que é o mais importante. É o desenvolvimento dele, a infraestrutura. Tu pode deixar que a plataforma ela vai resolver isso para você. É claro que você tem que entender esses passos de configuração, né? Você tem de entender isso que a gente está aqui explicando. Eu estou falando com você, mas também eu estou olhando aqui na configuração como é que está o andamento. Estou fazendo esse acompanhamento, tá certo? Então assim, por isso que eu estou olhando para você e estou olhando um pouco para baixo, que eu também estou monitorando. Ele está subindo aqui as DLLs, as referências, tá certo? Então já a gente tem a nossa publicação já no ar, tá certo? Então nesse primeiro momento ele está subindo tudo. Nas próximas publicações você vai observar que ele vai ser mais rápido. Por quê? Porque os principais já foram e ele só sobe aquilo que foi mudado. Então é um outro ponto importante a gente tá associando, tá? Então aqui ele tá subindo os arquivos. Deixa eu voltar aqui o meu ambiente. Não sei se o de vocês já finalizou, mas o meu aqui ele ainda tá subindo ainda. Observe aqui embaixo, ó, tudo que ele está subindo, todas as referências, tá? Ele está levando aqui todas as referências, banco de dados, né? Tudo aqui ele tá subindo. Ó, o nosso banco de dados MDF, ó, tá vendo? Ele está subindo aqui, ok? Tudo bem direitinho para que a gente consiga estar utilizando da melhor forma possível, tá? Então eu acho que ele já está quase perto aqui do finalmente. Ele está fazendo aqui o símbolozinho da publicação, tá? Eu quis antecipar logo para você ver isso, que é um momento bacana da sua primeira publicação web. Aquela história que eu falei, olha, tá no momento de você mostrar para sua mãe o que você faz, né? Então aqui, o que esse menino faz tanto no computador, tanta hora da tarde? Aí você mostra para sua mãe, é o que eu fiz, ó, que eu fico no computador fazendo isso aqui. Então ele tá montando aqui o teu ambiente, tá certo? E aí é legal
que a gente acompanha todos esses passos. Pronto, subiu aqui todos os arquivos, né? E aí quando você vai observar agora, ele chama para ti a própria página que você hospedou, né? Observe que ele vai abrir para você. Deixa eu mostrar aqui a minha. Ele já abriu a página que está hospedada nossa lá, tá certo? Ele já abriu aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Então aquela minha que eu criei tá aqui, ela, ó, workshop, né? Aula 2.azurewebsites.net. Olha que legal, ele já abriu aqui bonitinho com nossos participantes. O que vai acontecer agora é o seguinte: quando eu clicar agora com o meu no link participantes, o que é que ele vai falar para mim? Ele vai disparar aqui um erro, tá certo? Porque eu estou utilizando ainda o banco SQL, né? O MDF, tá certo? Ele vai dar um erro. E aí a gente vai ficar para a próxima aula. Qual o próximo passo da próxima aula? A gente já começa a próxima aula já pegando esse projeto MDF e gerando o script dele. E isso, a próxima aula que eu digo, já é sábado, tá? Não esquece desse detalhe, é próximo sábado às 14 horas, anota aí. Próximo sábado, dia 2 de setembro, às 14 horas, é um sábado, próximo sábado. Vamos estar juntos novamente e a gente já começa em cima desse exemplo, desse projeto. Então é muito importante que você siga até aqui. Lá na próxima aula, a gente vai começar fazendo assim, pegando esse banco MDF, gerando o script dele, tá certo? Vamos gerar o script dele, gerando o script dele e vamos gerar um banco no Azure. Vamos colocar um banco mesmo no Azure e fazer com que a aplicação consuma ele, tá certo? A gente vai fazer isso, tá certo? E logo após isso, a gente vai começar a começar com alguns conceitos como Partial View. Até no projeto que eu enviei para você baixar, que eu vou também colocar o link aqui embaixo, você consegue também já ter essa versão que nós vamos utilizar na aula 3, tá certo? Já com a Partial View, já bem mais organizado. Aqui eu quero que você entenda, porque eu acho que é muito conceito, tá? E eu quero que você assista esse vídeo 1, 2 ou 3 vezes e vá mandando a dúvida para mim. Eu só quero resumir o que é que tu fez. Olha, tu entendeu a arquitetura, protocolo HTTP, TCP, IP, entendeu tudo isso, como funciona. Tu desenvolveu uma pequena aplicação, lembrando que tu criou um banco de dados dentro do Visual Studio, né? Gerou uma camada de persistência, gerou uma controller, montamos a view, alteramos a layout e aí integramos a nossa aplicação diretamente com o Azure e publicamos ele. Então sugiro que você faça isso, tá? Olha que legal tudo que você aprendeu aqui, tá? Sei lá, não sei quanto tempo tá esse vídeo, 1h30, vamos pensar assim, em todos esses pontos. E aí você vai ter essa semana para assistir o vídeo e mandar as dúvidas para mim. Para quê? Para quando for no sábado a gente dar um passo maior ainda. E aí sábado a gente vai ter uma hora aí só brincando de implementações. E aí eu vou tirando as dúvidas de vocês. A gente vai fazer um bate-bola bem legal. Tá certo? Lembrando que essa forma de abordagem é a forma que vai estar no meu curso. Tá? E eu quero que você fique bem atento. Eu acredito que aí, no máximo em 10 dias aí a gente vai estar já divulgando o curso. Tá certo? E me ajude também nessa divulgação para a gente fazer uma grande comunidade, né, de desenvolvimento web. Vai ser muito legal, vai ser do iniciante ao intermediário até avançado, né, porque a gente chega a implantar, como a gente está fazendo aqui. A gente está trabalhando nesse sentido, a gente está consumindo as nuvens, tá? Aquele conceito de nuvem, sai do conceito e tu está na prática, tu está usando a plataforma como serviço, como eu apresentei para você, tá certo? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá certo? Aproveite bem, utilize bem. E aí a gente se encontra de novo dia 2 de setembro, próximo sábado às 14 horas, tá certo? Eu vou estar passando o link para você poder acessar. Convide seus amigos, tá certo? Para a gente fazer um grande movimento de aprendizado dentro da plataforma web. Um grande abraço, tá certo? E aí a gente se diverte na semana aí através das interações. Valeu!